Bom dia, turma. Em consonância com o último material que eu postei no nosso espaço virtual, na nossa sala de aula virtual, eu estou gravando esse áudio para falar um pouco sobre Renascimento. Na verdade, os materiais que eu anexei já trazem bastante, já lançam bastante luz sobre a questão, tanto a aula, tanto a aula em PowerPoint, né, que eu coloquei naquela atividade, quanto a aula do canal Descomplica, que é uma aula bem breve, é uma explicação muito boa. E com base nesses conteúdos e nos principais, no que produziram os principais historiadores sobre o tema, Renascimento é algo que a gente pode continuar, é algo que a gente pode conceituar como um momento importante na história europeia, porque você tem uma Europa que está na Idade Média, que está no limiar da Idade Média para a moderna, e é uma Europa que ela vai passar por mudanças profundas na sua sociedade. E o Renascimento é meio que um prelúdio disso. O Renascimento é assim chamado porque você tem uma retomada de uma vida cultural que até então estava estagnada desde a Antiguidade Clássica. Isso porque quando você tem a queda do Império Romano, a Idade Média e o início da Idade Média, sobre o qual eu já falei para vocês, sobre o feudalismo e tal, você passa a ter uma sociedade extremamente agrária, voltada para o campo e tal. E a vida das cidades, a atividade urbana, a efervescência da vida urbana, ela fica apagada, ela meio que acaba. Então, você não tem mais a vida citadina. Então, as atividades culturais, as atividades intelectuais, onde os intelectuais circulavam, onde tinha a música, onde tinha as festas, onde a cultura circulava, onde você tinha poesia, a arte, era na cidade. O campo, o meio rural, agrícola, sempre foi onde se dava o trabalho. E como você tem essa estagnação da cidade, você tem essa estagnação da vida cultural. Porém, durante o Renascimento, neste momento do Renascimento, é o momento da Idade Média que você está vivendo uma efervescência de uma nova classe, a burguesia, e essa classe é uma classe de comerciantes, e esse comércio é algo que vai devolver a vida das cidades, porque o comércio faz com que haja de novo circulação de pessoas e devolve um pouco dessa efervescência, dessa atividade do passado. É um momento também em que você tem as monarquias europeias se afirmando, as monarquias europeias buscando se consolidar, os reis estão tentando consolidar o poder deles de uma forma genuína, de uma forma eficaz, e isso fazendo alianças com o papado, com o Vaticano. Então é um momento também de muita mudança política, em que você tem uma mobilização, uma movimentação no campo da política muito forte, e é um momento que a gente está começando a ter aquela ruptura com a descentralização do feudal. Falei para vocês, eu cheguei a mencionar isso para vocês, o feudalismo ele é marcado pela descentralização do poder. Aqui a gente já começa a ter uma nova centralização, porque os reis eles estão buscando se consolidar enquanto reis, então eles querem mandar. E tudo isso favorece o renascimento cultural, porque favorece a retomada da vida citadina. O comércio traz de volta às cidades a cena, e muitos desses monarcas também eles vão ser patronos de artistas, eles vão financiar a arte como uma forma de promover seus reinos, como uma forma de exaltar os seus reinos e mostrar que e exaltar mesmo aquilo que a cultura local, a riqueza local. Então, a arte também é usada pelos monarcas como uma forma de se exaltar, de exaltar a coroa, a figura da coroa, a figura do rei, a figura do reinado. E a igreja também vai ser uma patrona nesse período da vida cultural, das artes, porque a igreja vai usar a arte também para se promover, obviamente. Para promover questões religiosas. Então, você tem muitas obras de arte que são obras de arte feitas na igreja. Capela Sistina está aí até hoje, você tem esculturas, você tem quadros, você tem pinturas com temas religiosos. Muitos dos principais temas do Renascimento são religiosos, porque a igreja é uma grande patrona da arte. Então, é um momento em que você tem uma retomada da vida cultural, e isso a gente está falando de arte, a gente está falando de arquitetura, por causa de vários fatores que vão favorecer isso. Essa questão do comércio, que devolve a vida às cidades, é muito importante. Esses monarcas que querem se afirmar e que também vão ver no patronato da arte uma forma
de se promover a partir da exaltação do seu reino, da poesia do seu reino, da literatura do seu reino, da arte do seu reino e também da exaltação do seu próprio reinado por meio da arte e da própria questão religiosa, porque a igreja também usa a arte, é uma patrona da arte para se promover. Também favorece esse período não só a arte nesse sentido, como também a questão intelectual, porque como você tem uma retomada da vida urbana, a vida do intelectual também ela meio que volta à cena, acaba sendo um período também em que os homens vão se voltar mais para o intelecto. Claro que não todos os homens, mas as elites, sabe? As elites, aqueles que tinham poder, aqueles que tinham a terra, que tinham essa comodidade, a nobreza principalmente, ela começa a ter um interesse maior em questões intelectuais, e a igreja também, que já era, né, quem tinha o monopólio intelectual no período, ela vai produzir muito a nível intelectual no momento, porque essa coisa toda do comércio, essa coisa toda da volta da vida urbana, acaba também sendo algo que favorece essa questão da vida intelectual, até porque o comércio está ligado às cruzadas, que é um tema que a gente vai falar com mais calma mais para frente, mas que digamos que é um evento que faz com que a Europa meio que redescubra o Oriente. Nessa redescoberta há uma redescoberta intelectual, de escritos antigos, de tratados filosóficos que tinham se perdido no Ocidente, que são então reencontrados. E essa redescoberta intelectual, ela vai ser algo que vai empolgar os padres, que vai empolgar os intelectuais ligados ao clero, vai empolgar a galera que estudava, que tinha essa coisa do intelectual. Então, isso vai ser algo que vai favorecer esse renascimento no sentido intelectual. E também, eu falei para vocês da questão dos monarcas, eles também têm um papel nisso, porque também há uma promoção das letras, da intelectualidade, da literatura nacional, porque a literatura ela poderia ser uma potência que exaltava os feitos daquele povo, daquele reino. Então, assim, quando você pega a literatura de Camões, ela é uma literatura que ela exalta os feitos dos portugueses, dos lusitanos. Então, a literatura também é uma potência que exalta o nacional, que exalta aquilo que o reino tinha. E era interessante para o rei exaltar essa identidade do reino como forma também de se afirmar como quem manda ali. Então, o Renascimento ele é um movimento intelectual muito interessante, porque ele é um movimento que está acontecendo devido à emergência desses vários fatores. A igreja redescobrindo tratados do passado e sempre buscando se reafirmar, os monarcas que estão tentando colocar o seu pé, encontrar o seu lugar ao sol, afirmar o seu poder, afirmar o seu poderio, estão tentando realmente firmar o passo e mostrar que mandam. E a própria burguesia, que são os comerciantes, que é a galera que não tem origem nobre, mas graças ao comércio começa a ter um enriquecimento, e também, a partir do momento que tem um certo enriquecimento, passa a buscar o ócio. E o ócio leva muitas vezes a atividades intelectuais. O ócio que eu falo é a distração, é o entretenimento. E vai achar essa distração, esse entretenimento, isso que está além do trabalho, no intelecto, naquilo que é intelectual, no aprendizado das letras, da literatura, na arte, na arquitetura. Então, a promoção das artes, a retomada da vida artística, cultural, intelectual, está muito ligada a todos esses fatores. E a gente chama de renascimento porque esse renascimento, é muito interessante sempre lembrar isso, ele acontece como também uma exaltação ao passado, à cultura clássica greco-romana, porque a queda do Império Romano enterrou um período que é um período importantíssimo para o Ocidente. O Ocidente foi gestado na Antiguidade Clássica Greco-Romana. Disse que a Grécia é o berço do Ocidente. Então, assim, a gente está falando de uma época que foi muito importante, que sempre vai ser, e sempre será uma referência importante. Então, esse movimento intelectual do Renascimento, é importante ter isso em mente, ele quer, sim, criar, ele representa algo novo, uma nova aspiração, uma aspiração nova em relação àquela sociedade, porque é um movimento de quem quer sair daquela monotonia feudal, daquela estagnação feudal das letras e tal, mas é uma ruptura que busca uma referência no passado, porque o Renascimento, ele busca como referência e inspiração a
Antiguidade clássica greco-romana, os tratados humanistas, os tratados sobre o homem. A grande questão do Renascimento é o homem como centro das coisas, é o homem como centro de todas as coisas. E essa grande questão vem exatamente da Antiguidade clássica greco-romana. Mas entendam bem, essa questão do homem como centro de todas as coisas não é nem de longe ateísta. Não tem a ver com uma negação da existência de uma divindade, até porque a gente está falando de um movimento que envolve religiosos, mas significa uma ideia de enxergar o homem como medida de todas as coisas. O que significa dizer isso? Basicamente, não é que os renascentistas ignorassem ou quisessem negar a existência de uma divindade. Isso, para a época, aliás, seria bem impossível, já que é uma sociedade extremamente católica, e já que a igreja está envolvida nesse movimento todo. Então, o homem como medida de todas as coisas, para os renascentistas, nada mais era do que você entender o papel do homem como intérprete do mundo à sua volta. Os renascentistas acreditavam que Deus criou o homem com a capacidade de entender o mundo. E essa compreensão do mundo viria a partir da investigação. Então, o homem entenderia o mundo investigando, descobrindo, experimentando. Então, o homem entenderia o mundo sendo ele mesmo medida de todas as coisas. Então, a partir da investigação, a partir do foco. Então, a questão do foco no humano, o foco no homem, é simplesmente uma questão de dizer que o meio pelo qual se entenderia a realidade física, espiritual, filosófica das coisas seria a partir do próprio homem investigando, seria o homem a partir da investigação, da compreensão de si, daquilo que o cerca, entendendo o mundo à sua volta. Até porque aí isso é exatamente ligado a uma questão religiosa. Você tem aquela crença de que o homem seria o centro da criação. Então, se o homem é o centro da criação, seria a partir do homem que você entenderia toda a criação. Então, o Renascimento ele é um movimento intelectual muito interessante, ele é um movimento muito importante para o Ocidente, e ele é um movimento que traz de volta a questão da racionalização, do racionalismo, da razão, a importância da razão, a importância da investigação, mas ele não é nem de longe um movimento antirreligioso ou anticlerical. O básico simplesmente do Renascimento, a questão simplesmente do Renascimento é dizer que você compreende o mundo, o meio de você compreender a realidade, de você racionalizar a respeito do mundo, de você conseguir compreender o mundo que te cerca, é a partir da investigação. É a partir de você mesmo investigar e descobrir, e não simplesmente buscando uma revelação divina. E esse meio seria o meio dado pelo próprio Deus. Então, o próprio Deus teria determinado que o homem seria a medida de todas as coisas, que o homem descobriria, desbravaria a realidade investigando, e não simplesmente buscando uma revelação do além. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido. Sempre vou gravar outros vídeos como esse, sempre buscando explicar, elucidar dúvidas e ter contato com vocês. Grande abraço a todos.